Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com o nosso Goiás, com o nosso Verdão aqui no Fala Fera. E nesse VT eu vou trazer algumas informações de bastidores e também vamos abordar as entrevistas fortes que eu realizei ontem com o Vanderlan Alcântara, que é o presidente do Conselho do Goiás. Mas antes, abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas. Um abraço ao Hélio Silvério, ao Antônio Ivani, Alexandre Amaral, o Wellington Oliveira, Hélio Marques, ao Guilherme lá de Bonfinópolis, ao João Teodoro Reis, ao Lindomar Francisco, ao Kart Show Goiás, ao Adolfo Ferreira, ao Lucimar Gomes, ao Jânio Gomes Valverde, ao Ivandê Oliveira, ao Delfino Oliveira, ao Lucimar Alves, ao José Cláudio Melo, ao Júnior Lemes, ao William Mariano, ao Tony Nishimura, Gomes da Silva, Ademilson Nunes e na telinha o comentário dele, o Gilberto Barros. O Gilberto Barros criticando, né, o comportamento dos jogadores do Goiás e também sendo solidário ao repórter Rafael Seba da TV Anhanguera Globo. Fera, sobre a questão do Vanderlan Alcântara. Primeiro, eu vou trazer aqui a entrevista que eu realizei com ele ontem lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, antes do jogo, tá? O Vanderlan me atendeu antes do jogo e preste atenção nessa entrevista do Vanderlan Alcântara, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. Prazer em falar com você mais uma vez na Band News Feras do Esporte. Boa tarde, André. Boa tarde a toda a sua equipe. É com muito prazer que a gente está aqui prestigiando nossa equipe. E eu sei que muitas coisas foi conversado essa semana. Acredito que poderá sofrer alguns efeitos. Espero que seja positivo. A gente, é lógico, que precisa tomar frente a algumas decisões, mas são decisões internas que muitas vezes a gente não pode manifestar, porque o clima hoje está bem controlado. E pelo clima, eu acho que nós poderá levar um bom resultado daqui do Oba. Mas eu acredito que se a gente não puder ajudar a atrapalhar, a gente não vai. Com os poucos contatos que nós tivemos com a direção do Goiás, a gente percebeu que as coisas vai ser mais unido e a gente poderá ter melhores resultados. Eu confio na nossa equipe e espero nós sair de um bom resultado daqui. Vanderlan, você recebeu algo então de sua resposta já de cara aí, ó, que conversas aconteceram durante a semana. Conversas de você representando o Conselho, você é o presidente do Conselho, o Léo do Conselho Fiscal, de repente outros dirigentes que são conselheiros do Goiás com a direção executiva, com Pociello, Dr. Vandervan, grande, Joaquim Edson na área. Então, reuniões de vocês, que são os conselheiros com a direção executiva, os executivos do Goiás, e aí eu não sou bobo, cobrança acontecendo. Lógico, essa reunião foi convocada por mim, presidente do Conselho Deliberativo. A partir da hora que eu assinei uma ata assumindo essa responsabilidade, é lógico que eu tenho que ter pulso, ter capacidade para dirigir uma reunião tão importante dela. E dentro dessa reunião a gente convocou, além do Conselho Fiscal, Conselho Administrativo e alguns conselheiros, alguns orientadores. Nós convidamos também o CEO, que é o senhor Luciano Pacioli, também para estar presente. Ele estava presente e a gente conversou as coisas de frente a frente, como tinha que esclarecer, para a gente não ter dúvida e tirar algumas dúvidas. Falamos com ele pessoalmente nessa reunião, explicando para ele que dentro do Goiás existe um Conselho Deliberativo exercendo sua função com responsabilidade, mesmo sabendo que eu sou um vice-presidente, mas eu estou em exercício. E que caso vier precisar de um presidente mudar minha opinião, teria que o Edminho voltar para o cargo e assumir a responsabilidade como eu estou assumindo. Nós temos muito respeito pelo Edminho, que é um cara fantástico, nós devemos muito a ele, mas nós temos que lembrar que ele está licenciado. E nós, no cargo de presidente, jamais a gente poderia assumir a responsabilidade. E junto com meus conselhos administrativos e o conselho
fiscal, a gente falou com o Pacioli e ele achou até bom as coisas ser mais transparentes. Mas são assuntos internos, André, que eu sei que não adianta levar em público. Eu só quero que os torcedores do Goiás sintam que lá existe um presidente do conselho de olho no Goiás Esporte Clube, que nós não caímos de paraquedas aqui de ontem para hoje. Nós estamos lá no Goiás mais de 40 anos e sempre zelando para o bem do Goiás. E diante da nossa conversa, acredito que veio somar, entusiasmar e não conturbar. Espero que isso comece a acontecer aqui dentro do campo do Oba hoje com um bom resultado. Além do Pocielo, vocês chegaram a conversar também com o Lucas Andrino? Não. Nós não interferimos na parte técnica. Até porque, por mais que a gente, torcedor, acha que entende muito mais que o técnico, nós não entendemos. Ele entende muito mais profissionalmente, entende. Agora, de administração do clube, eu garanto para você que nenhum deles entende mais do que eu. Porque eu tenho uma experiência de quase 50 anos e sei como administra um clube. Um clube como o Goiás, que tem um CNPJ, que tem responsabilidade, tem muitos valores. E isso tem que ter um bom administrador. E para isso não vou falar que eu sou o melhor do mundo, mas eu sei como administrar. E do jeito que está sendo, não pode ser. Muito bem. Aí a entrevista que eu realizei ontem, né, pela Band News, Feras do Esporte, antes do jogo, lá no Oba, entre Goiás e Vila Nova, com o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, o Vanderlan, nessa entrevista revelando que na última sexta-feira aconteceu essa reunião dele, presidente do Conselho, com representantes do Conselho de Administração, também representantes do Conselho Fiscal do Goiás, juntamente com o CEO Luciano Paciello, onde algumas cobranças foram feitas, de acordo com o Vanderlan Alcântara. Galera, eu vou trazer outras informações, Goiás, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Ele fica pertinho da Praça Boaventura, na Vila Nova. Eu sou cliente há vários e vários anos do Júnior Cozinha Brasileira. Eu indico e recomendo. Lá tem cada comida japonesa maravilhosa, frutos do mar, sobremesas, nota 1000. O Júnior Cozinha Brasileira, que é gerenciado pelo grande Alídio, o Fauzi e o Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos pelo Verdão. Galera, e aí agora eu vou trazer a entrevista pós-jogo. A entrevista pós-jogo com Vanderlan Alcântara, tá? Eu trouxe já a do início, antes do jogo, perdão, e agora pós-jogo. O Goiás perdeu para o Vila 1-0, e aí eu entrevistei novamente o presidente do Conselho Deliberativo, Vanderlan Alcântara, aqui no Fala Fera. A queda de rendimento do Goiás no campeonato, como é que você vê? Isso a gente tem que analisar, cabeça quente, talvez a gente fala besteira, mas eu te falo um negócio. Sábado a gente teve a reunião. E eu alertei não só o nosso Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, mas também a direção do nosso senhor lá, que é o Luciano. Nosso time, nossa equipe, o Goiás tem que rever tudo que está acontecendo nessa administração. Porque o Goiás está parecendo aqueles times que tem dono. Certo? Então vamos repensar, nós vamos reunir essa semana cabeça fria e decidir. Porque do jeito que está, não pode ficar. Você é favorável aos Danardi de cair? Não, por enquanto eu não posso falar. Eu não posso falar que está na hora de mudança, Adelano? Como? Você acha que está na hora de mudança? Olha, é difícil eu falar nesse momento. Muito difícil, mas eu tenho que falar o seguinte. Tem que reunir a cúpula que administra, que é responsável pelo Goiás e tomar alguma decisão. Porque o Goiás tem dono. Goiás tem dono. Certo? E o reflexo está sendo, parece com um time que não tem dono. Muito bem, aí o Vanderlan Alcântara, nessa entrevista pós-jogo de ontem, lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, né, algumas colocações fortes, né, ele colocou aí que existe um presidente de conselho de olho no Goiás, né, e também colocou que o Goiás está aparecendo, né, um time sem dono, mas que o Goiás tem dono. Enfim, essa reunião da sexta-feira que o Vanderlan acabou revelando, né, aqui no Fala Fera, na Band News, com as Feras do Esporte, chama muita atenção com relação aos bastidores do Goiás. Ele não falou abertamente, né, o que está acontecendo, né, mas enfim,
eu acredito que logo, logo deveremos ter essas informações do que de fato, né, está acontecendo internamente para que o Vanderlan tenha, né, dado essas entrevistas dessa forma. Eu tive a informação ainda há pouco que existe uma mobilização de conselheiros, alguns conselheiros no intuito de provocarem novamente uma reunião, né, do Conselho Deliberativo, dos conselheiros, tá, com o Conselho de Administração e também com o CEO Luciano Paciello e o diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino. Lembrando que esse tipo de reunião já aconteceu esse ano, né? Vocês lembram? A presença de quase 80 conselheiros numa reunião com o Paciello e com o ex-diretor de futebol, Agnello Gonçalves. Isso já aconteceu esse ano. E aí, então a informação é essa, existe já essa mobilização desses conselheiros no intuito de provocar essa outra reunião deles, conselheiros, com os representantes do CA, com Luciano Paciello e com Lucas Andrino. Vamos aguardar, né, os próximos acontecimentos. Fera, a qualquer momento eu voltarei com muito mais Goiás aqui no Fala Fera.